Amados, a paz do Senhor. Quem não me conhece, eu sou o pastor Laerte, lá da sede. Sou professor de teologia sistemática. Sou especialista em teologia sistemática. O que é especialista? Pós-graduação em teologia sistemática. Eu queria pedir, pessoal que está presente, aqueles que estão online também, que peguem caneta, papel, porque nós vamos anotar muita coisa. Primeira coisa que nós vamos anotar, a divisão da teologia sistemática. Divisão da teologia sistemática. Como é que ela divide? Ela tem várias divisões. Mas para o nosso estudo aqui, nós vamos dividir a teologia sistemática em teologia do ser e teologia do dever ser. O que é teologia do ser? Obrigado, meu irmão. Teologia do ser. É a teologia do ser de Deus. O ser de Deus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, divisão da teologia sistemática, teologia do ser. Aí você coloca Pai, Filho e Espírito Santo. E teologia do dever ser, anjos e homens. Hoje nós vamos estudar angelologia, a doutrina dos anjos. Então, vocês já estudaram antropologia, que é a doutrina do homem. Então, teologia do ser, Pai, Filho e Espírito Santo. Teologia do dever ser, anjos e homens. A teologia sistemática divide em teologia do ser. Que ser? O ser de Deus. O ser de Deus. O ser de Deus. Nós temos a Trindade, que é a tríplice manifestação de Deus. E a triunidade, que é o tríplice modo de Deus existir. E, na teologia do dever ser, anjos e homens. Então, essa é a divisão clássica da teologia sistemática. Alguém não copiou? Alguém precisa? Isso é importante a gente saber. A teologia sistemática, ela tem duas divisões. Teologia do ser. Ser. S-E-R. Ser de Deus. Quem é o ser de Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a teologia do dever ser. Os anjos e os homens. Então, na teologia sistemática, a gente estuda a teologia do ser e estuda a teologia do dever ser. A teologia do ser, nós vamos estudar a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo e a doutrina do Espírito Santo. A teologia do dever ser, nós vamos estudar os anjos e os homens, todas as matérias relacionadas a ele. Antropologia, angelologia, soteriologia, amartiologia, escatologia e por aí vai. É muita gia, né? Então, isso é interessante a gente saber. E essas informações, elas não tem na apostila. Essas informações só tem na cabeça do professor. Então, teologia do ser, Pai, Filho e Espírito Santo. Teologia do dever ser, anjos e homens. Ok? Todo mundo acompanhando? Então, nós vamos estudar hoje o que é angelologia. Angelologia. Aí nós temos na apostila, na página 77, os irmãos acompanhem comigo, página 77, quem são esses tais anjos? Segundo a Bíblia, porque nós estamos estudando angelologia de acordo com a Bíblia. Nós temos o estudo da angelologia em outras religiões. Nós temos o estudo da angelologia em outros segmentos. Porque o segmento cristão, ele tem várias ramificações. Por exemplo, nós temos o cristão católico, nós temos o cristão espírita e nós temos o cristão evangélico. Todo mundo é cristão. Então, nós vamos estudar angelologia segundo a Bíblia. O que a Bíblia fala? Então, segundo a Bíblia, os anjos são criaturas espirituais, dotadas de atributos diversos, tais quais grande força, velocidade, seres reais, seres criados por Deus. Então, os anjos, olha o que eu vou falar, que isso aqui é importante. Os anjos são espíritos que podem assumir formas humanas ou forma de animais.
e de elementos da natureza. Então, os anjos são espírito. Um espírito não tem um corpo definido. Eles podem assumir formas humanas, eles podem assumir formas de animais, e eles podem assumir forma de elemento da natureza. Fogo, ar, água, vento. Espírito ministradores. O escritor dos Hebreus diz que eles são espíritos ministradores, criados em favor daqueles que vão herdar a salvação. E quando nós estamos estudando os anjos de Deus, quando nós estivermos estudando os anjos luciferianos, ou os anjos de Lucifer, que se constitui de um terço dos anjos, nós vamos ver que os anjos de Lucifer também têm poderes, como os anjos de Deus. Eles podem assumir formas humanas, eles podem assumir forma de elemento da natureza e também forma de animais. Assumir. E também pode incorporar em seres humanos e pode incorporar em animais. E pode incorporar também, ou seja, elementos da natureza, fogo, ar, água. Tanto é que nós vamos ver lá em Colossenses que a classificação de anjos bons e maus, nós vamos ter, por exemplo, principado, potestade. Nós vamos ter principado, potestade, anjo de Deus e anjo do diabo. Ok? Vamos lá. Então, os anjos são espíritos ministradores, criado numa outra criação antes de nós. Anjos foram criados, são criaturas de Deus. Agora, escute que eu vou falar, que isso aqui é importante. Hierarquicamente, um crente que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele é maior que um anjo. Por quê? Porque você se tornou filho e o anjo continua sendo criatura. Embora na Bíblia você vai ver muitos textos chamando os anjos de filhos de Deus. Pastor, eu sou maior que um anjo? É, porque você foi adotado como filho. Vocês já ouviram os pregadores dizendo assim que Jesus, quando ele desceu do céu, ele era unigênito, ou seja, o único filho de Deus. Quando ele subiu ao céu, ele não era mais unigênito, ele era primogênito, ele era o primeiro. E nós nos tornamos, pela fé, irmãos de Cristo Jesus. Desceu unigênito e subiu primogênito. Que coisa maravilhosa, né? Então, é importante nós estudarmos os anjos, porque nós vamos relembrar e aprender que existe um mundo metafísico ou mundo espiritual. Mundo metafísico ou mundo espiritual, que nós não vemos. Mas nós sabemos, pela Bíblia, que existe. Você pode ver um anjo? Pode, se Deus quiser mostrar para você. Tem gente que diz que já viu o anjo. Eu brinquei uma vez, um momento aqui, 1 minuto de descontração. A irmã falou, pastor, eu vi um anjo. Eu perguntei se tinha asa ou não. Ela não soube me especificar. Porque nós vamos ver os anjos, nós vamos ver na Bíblia anjos que têm asa, como os querubins, como os serafins. E nós vamos ver também anjos sem asas. E ela não soube. A senhora viu? Tem certeza? Sim, pastor, eu vi. Tinha asa ou não tinha asa? Aí ela ficou em dúvida se viu ou não. Porque se ela tivesse vida, não tinha asa, é isso que eu vi. Ou então ela diria, eu vi, ele tinha asa. Aí eu ia perguntar quantas. Na Bíblia diz que tem uma categoria de anjos chamado serafins, que tem quantas asas? 6 asas. Então, só para os irmãos terem uma ideia, é importante, porque é o seguinte, o homem, ele tem essa necessidade da busca pelo metafísico. Tanto é que as religiões metafísicas, elas estão em alta, com exceção do espiritismo, que o espiritismo deu uma caída. Mas as religiões metafísicas, o que são religiões metafísicas? São religiões que trabalham com além do físico. Religiões metafísicas. Cristianismo é uma religião metafísica. Por quê? Porque tem anjos, são metafísicos, tem Deus que é metafísico,
O que é metafísica? Metafísico, além do físico, são seres espirituais. Então, os anjos são seres espirituais. Criados primeiro. Para que os anjos foram criados? Se alguém perguntar assim, para que foram criados os anjos? Aí nós temos duas vertentes. A primeira, nós vamos dizer que os anjos foram criados por Deus para o louvor da sua glória. Depois, os anjos foram criados por Deus para servir os que hão de herdar a salvação. Você e eu. Se você tem certeza da sua salvação, se você crê em Jesus como único e suficiente Salvador, ele vai mandar anjos te proteger. Aí nós temos a teologia da Igreja Católica, diz que cada um de nós tem um anjo da guarda. Nós não chegamos a afirmar isso, mas nós sabemos que pela Bíblia, o que está escrito na Bíblia é que Deus manda os anjos nos livrar, nos guardar e nos proteger. Aí eu pergunto, não é os anjos no plural, pode mandar até mais de um. Agora eu pergunto, quem é que está dando trabalho aí para os anjos? Não, irmão, tem crente que dá trabalho. Por exemplo, um motoqueiro. Tem alguém motoqueiro aqui? Ó, motoqueiro, só tem dois tipos de motoqueiros, os que caíram e os que vão cair. E esses dão trabalho para os anjos. Então a gente tem que facilitar, irmão, o trabalho dos anjos. Não é criar mais confusão, não. Aquelas pessoas que gostam de viver perigosamente. Por exemplo, diz que até 80 Jesus guarda, depois de 80 Jesus aguarda. Esses aí dão trabalho para os anjos. Aqueles irmãos que têm um pé pesado, né? Aí a mulher dele, não passa de 80 não. Ele falou assim, 80 por roda. Aí são 4. Tá vendo? A senhora dá trabalho para os anjos, né? Mas graças a Deus que Deus pensou em nós também, né, irmão? Deus não pensou só nele, criando criaturas para o louvar, o adorar. Deus também pensou em nós, criou criaturas para intervir. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vê a intervenção de Deus através dos anjos. No Novo Testamento não tem muita intervenção, por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo, irmão, é que conduz a igreja, ele age. Se o Espírito Santo quiser mandar anjo, também pode. Então, nós vamos estudar sobre esses seres que Deus criou. A única coisa que não pode fazer com o anjo é adorá-lo. Os irmãos sabiam que existe culturas de adoração de anjo? A Igreja Católica adora os santos, adora os anjos também. E nós devemos adorar só a Deus. Quando o anjo é de Deus, ele fala, não adora a mim, que eu sou teu conservo. Eu sou teu conservo. Adora a Deus. Adoração somente a Deus. Ok? Vocês estão me entendendo? Está dando para captar? Tá. À medida que a gente vai... E assim, de forma... que vocês entendam, numa dinâmica, numa didática de curso de capacitação. Se fosse aqui um curso de graduação, de pós-graduação, essas informações iam chegar de uma outra forma. Mas como é um curso de formação, de capacitação e formação de obreiro, a gente quer colocar de forma bem didática. Agora, o mais interessante, vocês têm que saber isso. Sabe por quê? Porque os irmãos lá na ponta, na congregação, eles querem essas informações e não têm oportunidade de vir para a sala de aula como vocês têm. Então, vocês têm que aprender aqui, sugar o professor, anotar tudo que puder anotar, porque quando eles perguntarem, vocês têm como responder, e responder de forma correta. Ok? Vocês não vão dizer assim, eu ouvi falar, não. Eu estive na sala de aula, na matéria de angelologia, e o pastor Laerte ensinou isso, isso e isso. Ok? Criação dos anjos. Quem criou os anjos? Deus. Anote o que eu vou falar agora. Somente Deus tem poder criativo. Somente Deus tem poder de criar. Os anjos foram criados por Deus. Origem dos anjos. A Bíblia descreve como seres criados por Deus. Então os anjos se originaram em Deus. No
Verso 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Esse no princípio aqui, a palavra, esse verbo aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, é bara. O que é bara? Criar do nada. Deus cria pelo poder da sua palavra. Haja luz. A luz aconteceu. Então Deus cria pelo poder da sua palavra, ou cria do nada. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que Deus fez? Deus ia falando e as coisas iam acontecendo. Aí nós temos algumas criaturas que foram criadas de outra forma. Por exemplo, Deus tinha criado os mares. Aí o que Deus diz? Produz as águas seres viventes. Vamos criar o homem segundo a nossa imagem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então Deus cria o homem do pó da terra. A maior prova que o homem é criado do pó da terra é só você pegar a gola da camisa, que ela vai estar sempre empoeirada. Principalmente aqui em Planaltina de Goiás. É só. Pastor, como é que a gente pode provar que Deus criou o homem? Criou o homem da terra. É só você olha aqui a gola da camisa que está suja de terra. A gente precisa crer. Por que a gente crê? Porque a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz para nós é regra de fé e prática. A Bíblia não diz que foi Deus que criou o homem? A Bíblia não diz que Deus criou um macaco e depois o macaco se tornou o homem num processo evolutivo. A Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a imagem e semelhança. Aí o menino na escola, o professor, dando aula de biologia. Gente, nós descendemos de quem? Menino crente, de Deus. Aí o outro menino, não, do macaco. E aí o menino diz assim, só se for a sua família, que a minha veio de Deus. Eu estou brincando com vocês só para dizer que somente Deus tem poder criativo. Somente Deus pode criar. E aqui eu abro uma pausa para citar o pastor Silas Malafaia. Diz que a única coisa que Deus criou foi a mentira. Por isso que ele é o pai da mentira. Quem foi que criou a mentira? O diabo. O diabo. Se ele criou alguma coisa, criou a mentira. Ok? De onde vieram os anjos, irmão? Eles vieram de um processo seletivo. Quando Deus criava o universo, foram criados em hostes. Hostes aqui é milícias, grande número, em grande número. Eles foram criados. Existem muitos anjos. Existem milhares e milhares de anjos. Assim também como existem milhares e milhares de demônios e anjos decaídos. Na próxima aula nós vamos falar a diferença entre um anjo decaído e um demônio. Por que os anjos foram criados, irmão? Página 77. Por que eles foram criados? Para ministrarem, para cumprirem as tarefas em nome de Deus, para o adorarem, para servirem quando solicitado. Então, Deus não brincou de criar anjo. Eu vou criar uma categoria de seres que vai me adorar e vai cuidar do meu povo, vai cuidar da minha noiva. Quem é a noiva de Jesus? A igreja, ok? Então, a palavra anjo, o vocábulo anjo, é angelos. E no hebraico é malak. Malak. Aí eu vou contar mais uma historinha aqui, né? A gente estava numa reunião, num encontro de mulheres, né? Aí a irmã diz assim, pastor Laércio, você não pode ficar aqui não, o senhor é homem. Eu falei, mas a Bíblia não diz que eu sou anjo? O anjo da igreja. A nossa tradução coloca como anjo da igreja, mas na verdade seria um mensageiro da igreja, irmão. Porque anjos são mensageiros. Mensageiro. Então, o pastor é o mensageiro. A nossa tradução equivocou quando colocou anjo, aí todo mundo quer ser anjo, né? Tem muita gente querendo ser anjo aí. Agora, tem muito anjo aí com a asa quebrada, viu? E nós precisamos tomar cuidado até com esses anjos que a gente convida para pregar na nossa igreja. Como é que vai a vida desses anjos?
Como é que vai a vida dele? Como é que vai a família dele? Porque geralmente esses pregadores itinerantes, irmão, poucos têm pastor. Você pergunta para ele, você está congregando aonde, meu irmão? Eu estou orando. E aí já entrou a mentira, né? Com uma pessoa que não está congregando, como é que vai falar para a congregação? Como é que vai falar algo que ele não está vivendo? Então ele precisa tomar cuidado. Não conhece? Pede carta de recomendação. Conhece, tudo bem. Conhece. O pregador, tudo bem. O que mais que nós temos que aprender? Nomes aplicados aos anjos. Olhe, não tenha medo de perguntar, que eu já disse às senhoras e os senhores, se eu não souber, eu pergunto ao pastor El, pastor Marcelo. Eu me viro nos 30 aqui. Então, pastor, eu não entendi direito. Dá mais uma explicação sobre esse assunto aqui. Não tenha, é melhor perguntar do que sair com dúvida. Às vezes a dúvida de um é do outro também, mas aí fica assim, eu não vou perguntar. Aqui não é pastor presidente, não, aqui é o professor. Eu vou perguntar para o pastor lá, então. Pergunta para o professor. Pergunta para o professor. Nomes aplicados aos anjos. O querubim, olha só. Querubim, irmão. Querubim geralmente são guardiões. É os polícia. Querubim, são os guardiões. Satanás era o chefe dos querubins. São os guardiões. Depois varão, príncipes, serafins. Serafim aqui, Isaías 62. São os que assistem a Deus diante do trono. Filhos de Deus, ministro. Principado, potestade, domínios e governos. Esses aqui tem do lado bom e do lado mal. Nós vamos estudar lá na frente sobre principado, potestade, Efésios 6. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra a potestade, principado, hostes espirituais da maldade e príncipe das trevas. Então nós temos Deus criou várias categorias de anjos. Cada um com uma finalidade. Como diz aí a juventude, né? Cada um no seu quadrado. Um adora, o outro é mensageiro, o outro é guerreiro, o outro... Cada um tem uma atividade. E isso é maravilhoso, porque Deus pensa em tudo. O nosso Deus é um Deus organizado. É por isso que eu sou contra aqueles irmãos assim, irmão, eu não preparei, mas é para Deus. Deus não é lata de lixo para pegar qualquer coisa não, irmão. Você tem que apresentar o melhor, com excelência. Pastor, mas eu não sabia. É a desculpa do despreparado. Alô? Oi, que hora é isso? Só dar uma definição mais sobre varão, porque aqui fala o nome varão, né? Mas a gente costuma, às vezes, varão, tá? Sim, varão. Aí, o anjo, né? Sim. Eu queria que você varão é só a questão da tradução. Vamos ler a referência, Gênesis 18:2? Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe espada? Quem não trouxe espada pode usar o canivete. O canivete é o celular, viu, irmão? Pastor, não trouxe minha espada. Usa o canivete. Alguém trouxe a espada? Gênesis 18:2? É o primeiro livro da Bíblia, irmão, Gênesis. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. Está vendo? Mas é varão. Escute isso. E anotem. Escute o que eu vou falar e anote. Você que está em casa, ouvindo essa aula. Pastor, o senhor disse que anjo não recebe adoração. E esse anjo aqui, ele recebeu adoração. Irmão, no Velho Testamento, qualquer anjo que recebe adoração é uma teofania ou cristofania. Em outras palavras, é Jesus.
Então Abraão ajoelhou e o anjo recebeu a adoração. É Deus. Esse anjo é Deus. Então nós chamamos de teofania. Teo é Deus e fania é aparecer. Teofania, aparecimento de Deus. Que forma que Deus aparece no Velho Testamento? Através de anjo. Então, qual é a diferença? Quando você vê no Antigo Testamento um anjo que recebe adoração, esse anjo é Deus. Porque os anjos não recebem adoração. Eles repreendem quem for adorá-lo. E quando ele aceita a adoração, esse anjo é o Senhor, como é no caso de Abraão. Então nós chamamos no Antigo Testamento de o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Jesus. Que nós chamamos de cristofania. Cristofania, aparecimento de Cristo. Fania quer dizer aparecer. Cristofania, aparecimento de Jesus no Antigo Testamento, em forma angelical. Então, anjo do Senhor. Aí, anjo não recebe, aí vocês colocam aí na apostila de vocês, anjo não recebe adoração, vírgula, somente o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor no Antigo Testamento? É Jesus. Obrigado pela intervenção, porque aí eu lembrei desta informação. Essa informação é importante. Oi, professor, você está falando que anjo não recebe adoração, e esse aqui recebe adoração. É porque era o Senhor. Era o Senhor. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Teofania, aparecimento de Deus. Teofania ou cristofania. É a mesma coisa. Teofania, teofania, T-E-O-fania. Teofania, aparecimento de Deus. Cristofania, aparecimento de Jesus. De Cristo, é a mesma coisa. Teofania ou cristofania. Só o anjo do Senhor. Ok? Ok? Mais alguma? Mais alguma? Olha, podem participar. Como diz o pastor Marcelo, meu nome é pronto. Então, nós estamos aprendendo. Muitos, quando eu mando vocês anotar, é porque não tem na apostila. E aí, talvez você não tenha mais oportunidade de ouvir essa explicação. Porque essa explicação está bem aqui, ó. E eu nem sei que ela está aqui. Só que quando eu vou falando, as informações vão vindo. Vão trazendo as informações. Vamos continuar? Natureza geral dos anjos. Página 78, ok? Nós estamos indo bem devagarzinho. Gente, isso aqui é interessante, porque essas informações dificilmente a gente dá na igreja, a não ser numa escola bíblica dominical. No curso, a gente tem a oportunidade de dar informações que vocês precisam, para que vocês fortaleçam a fé de vocês, porque o curso tem que tornar vocês crentes melhores. O culto não pode tornar vocês piores. Tem gente que depois faz o curso, é para medir força com o pastor, porque ficar questionando o sistema. Não, é para vocês colocarem essas ferramentas à disposição do reino, servir o reino. Quem já ouviu eu falar assim, ó, se você tem a chamada, o Ministério Videira tem a capacitação. Quem tem chamada ministerial precisa se capacitar. Para quê? Para fazer a obra de Deus com excelência. Ok? Então vamos lá. Os anjos são seres espirituais. Letra B aí. São seres espirituais. Já disse para vocês que são seres espirituais ou metafísicos. Por que espirituais? Porque a gente não vê, a não ser quando Deus permite. Os anjos são seres espirituais. Têm corpos espirituais e não possuem limitações físicas. Não possui limitações físicas. Um anjo pode chegar e entrar aqui pela parede? Pode. Porque ele é metafísico. O metafísico está superior ao físico.
Então nós já aprendemos que hierarquicamente nós somos maiores que os anjos, porque os anjos são criaturas, nós somos filhos, ok? Nós aprendemos, irmãos, que os anjos foram criados em favor daqueles que hão de herdar a salvação e para a glória do Senhor Jesus. Estamos aprendendo aqui que os anjos são seres espirituais, ok? Primeiro, por serem espíritos, não envelhecem como seres humanos, não envelhecem nem morrem. Anjo não envelhece nem morre. E aí eu quero contar uma piada. Não, porque com a piada vocês não dormem, né? A piada é o seguinte: uma irmã da igreja chegou e disse: pastor Laerte, eu vi um coral de anjinhos. Eu falei: foi mesmo? Cantava tão bonito, pastor. Irmãos, escute o que eu vou falar. Os anjos se materializavam na antiga aliança em forma de homens. Nem em forma de mulheres e nem em forma de criança. Pode se materializar em forma de mulher e de criança? Pode. Mas nunca se materializaram. Por quê, pastor? Porque a Bíblia, nós estamos estudando, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós estudamos a cultura oriental. Menino e mulher, a palavra de menino e mulher não vale. Só que quando os anjos apareceram lá para as mulheres no túmulo de Jesus, elas saíram e contaram. No Novo Testamento, Jesus deu uma nova dinâmica, valorizando as crianças, deixai a vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Valorizou as mulheres. As mulheres cooperavam no ministério de Jesus através de ofertas. As mulheres cooperavam. Lá em Lucas 8, você vai ver algumas mulheres que serviam a Jesus com seus dízimos e oferta. Então, eu fiquei pensando aqui, se na antiga aliança não houve materialização em forma de criança nem de mulheres, e essa irmã teve essa visão aqui, eu fiquei assim meio preocupado com a visão dela. Um coral de anjinho cantando. Eu falei: deve ser os meninos da igreja, do conjunto infantil. Então, olha só, não envelhece, não morre, e foram criados adultos. Adão foi criado criança ou adulto? Adulto. Eva foi criada criança ou adulto? Agora eu tenho uma perguntinha muito interessante sobre Adão. Ó. Nasceu primeiro que o pai, morreu primeiro que a mãe e se enterrou no ventre da sua avó. Nasceu primeiro que o pai, Adão. Adão nasceu primeiro que o pai, Adão não teve pai. Se enterrou no ventre da avó, da terra. Da terra. Então, assim, que o pessoal gosta de ficar fazendo essas perguntas. Nasceu primeiro que a mãe, morreu primeiro que o pai, se enterrou no ventre da mãe, se enterrou no ventre da avó. É só para os irmãos terem uma ideia. Mas os anjos têm uma atuação muito grande na antiga aliança. Porque os anjos, irmão, que trouxeram, conduziu a lei a Moisés. Os anjos atuam muito. E por que não no Novo Testamento? Porque agora nós não temos mais os anjos de forma visível, levando mensagem, porque agora nós temos o Espírito Santo. Quando Deus quer falar com o crente, ele usa o Espírito Santo através dos dons espirituais, ele usa os dons ministeriais, ele usa os dons de Deus, que são os dons de serviço. Então a atuação do anjo ficou mais restrita, porque agora nós temos o próprio Deus entre nós. Deus mandava o anjo para produzir livramento para o seu povo. Agora nós temos o próprio Deus. Na antiga aliança, se você quiser se relacionar com Deus, você tinha que ir no templo. Na nova aliança, você não precisa ir no templo. Você é o templo do Espírito Santo. Não, pastor, Pai Senhor. Fazer a pergunta não, o senhor falando aí sobre os anjos, quando Moisés desceu do monte, o estava adorando um bezerro de ouro, e ele se irou, né? Aí Deus falou: eu não vou mais, mas o meu anjo irá diante de ti. E Moisés falou: Senhor, não vou se a tua presença não for comigo. É porque Moisés não tinha entendimento. O anjo do Senhor era o próprio Jesus Cristo, metamorfoseado. Mas ele quer a tua presença. E Deus ouviu a oração dele, né? Que bom que Deus ouviu a oração dele.
Nós temos um Deus que ouve. Mesmo que ele diga não. Mesmo que ele diga aguarde. Mas ele ouve. E responde no seu tempo. Ok? Vamos lá? Então nós tivemos aqui a atuação de anjo no Antigo Testamento. Nós temos aqui no Antigo Testamento, o anjo apareceu a Agar, apareceu a Abraão, a Ló, a Jacó, a Moisés, aos israelitas, a Balaão, a Josué, a Gideão, a Manoá, a Davi, a Elias, ao profeta Ezequiel, a Daniel, aos 3 mancebos na fornalha. Vendo a atuação dos anjos. Ajuda, irmão. No Novo Testamento apareceu a Maria, o anjo Gabriel, um mensageiro, apareceu a Maria, apareceu a José, apareceu a Zacarias, apareceu aos pastores no campo, por ocasião do nascimento, apareceu a Cristo, às mulheres no sepulcro, aos discípulos na ascensão, a Pedro e João, a Filipe, a Pedro só, a Cornélio, a Paulo, a João. Muitos exemplos da atuação dos anjos. Os anjos queriam até pregar o evangelho, irmão, e Deus não deixou. Porque se os anjos pregassem o evangelho, nós íamos fazer o quê? Só adorar, né? Só adorar. Mas Deus disse, não. Quem vai falar para a raça é a própria raça. Quem vai falar para a raça é a própria raça. Então, os anjos são seres espirituais poderosos. Recapitulando, na página 77. Lá embaixo, recapitulando, todo mundo aí, está ligado? Todo mundo ligado? Todo mundo, como diz aí o radialista, todo mundo ligadinho? A força de um único anjo é assustadora, segundo a Bíblia. Pois apenas um só anjo matou a 185 mil soldados do exército assírio. Um anjo só. E no dia, irmão, que Jesus foi preso, Pedro estava lá com a espada. Pedro era aquele homem preparado, estava com a espada e puxou a espada e mirou na cabeça do servo do sumo sacerdote. Ele tirou, pegou só na orelha, mas ele queria cortar a cabeça mesmo, viu? Não era só a orelha, não. Aí Jesus falou para Pedro, Pedro, mete a tua espada na bainha. Ou tu não sabes que eu poderia rogar ao Pai, ele mandaria uma legião de anjos. Quanto que é uma legião? Uma legião vai de 1.000 a 6.000. Se um anjo matou um exército assírio com 185 mil homens, e se viesse mil anjos, e se viesse 6.000 anjos, irmão, que a legião é de 1 a 6.000, 6.000 anjos. Alguns estudiosos dizem assim que Judas traiu Jesus, porque na hora de prender Jesus, Jesus ia invocar os anjos. Jesus tinha poder para invocar os anjos? Tinha. Mas Jesus não queria. Ele queria se entregar por nós. Ele queria morrer morte vicária, morte substituta. Ele veio para fazer expiação, redenção pelos nossos pecados. Então Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém tira a minha vida. Então nós temos aqui, um anjo removeu a pedra do sepulcro. Irmão, essa pedra era pesada, muitos homens para remover. Um anjo só, para dizer que ele é poderoso. 2 dos anjos destruíram as 2 cidades da Bíblia, Sodoma e Gomorra. E ainda foram de quebra Admá e Zeboim. Porque a gente só fala Sodoma e Gomorra, né? Mas tinha tanto fogo e enxofre que destruiu, foi 4 cidades, as cidades das Campinas. Um anjo removeu a pedra, mas apesar deles serem poderosos, eles são limitados. Tanto os anjos de Deus quanto os anjos de Lucifer são limitados. O poder deles é limitado. Não são oniscientes. O que é onisciência? É o atributo de saber de antemão. Onisciência é o atributo de saber antes de acontecer. Só Deus possui onisciência. Somente o ser de Deus. E quando eu falo ser de Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Somente a Trindade possui onisciência. Somente a Trindade tem a onipotência.
Onisciência, onipotência e onipresença. Os 3 onis só pertencem à Trindade. São atributos não comunicáveis, são atributos não transferidos. O que quer dizer isso? Deus não transmite esses atributos a ninguém, nem a anjo. Então, pastor, então Satanás pode ter em Planaltina e DF e Planaltina e Goiás ao mesmo tempo? Não. Mas ele tem uma rede de anjos decaídos. Ele tem uma rede de demônios que dá informação para ele. Agora, Deus, e somente Ele, pode estar em Planaltina e Goiás e Planaltina DF. E Ele está aqui nessa noite. E sabe qual é a maior prova dele estar aqui? É você estar aqui. Porque você é o templo dele, você é a morada dele. Ok? Página 78, já foi, agora página 79. Parabéns. Depois de 78, 79. Então, na página 79, nós só vamos falar que ele não tem onipresença, ele não tem onipotência, não tem onisciência. Vamos pular. Vamos lá. Os anjos, letra E. Os anjos são seres pessoais. Pastor, o que é ser pessoal? É um ser que tem personalidade, que tem vontade, que tem intelecto, que tem razão, que pensa. Os anjos são muito mais inteligentes do que nós. São mais sábios, são mais poderosos do que nós. Agora, quando o crente está cheio do Espírito Santo, aí o crente cheio do Espírito Santo, aí sim, aí ele é mais poderoso que qualquer anjo. Porque o Josué, na hora da batalha, deu a ordem aos elementos da natureza, obedeceu. Os anjos podem dar ordem aos elementos da natureza? Pode. Mas só vai obedecer se Deus quiser. Se Deus não quiser. Então, quando a gente fala que os anjos são seres pessoais, é porque tem característica de seres pessoais: intelecto, conhecimento, emoções e vontade. Eles também aqui, na letra F, diz que eles são seres imortais. Nós já falamos que eles são seres imortais. Anjo não morre. E não envelhece. Você perguntar para o anjo que apareceu a Abraão por volta de lá 1600, 1650 a.C. Qual é a sua idade? Ele não vai falar para você que tem 17 séculos, não. Ele não envelhece. Porque ele é um espírito, irmão. Ele não é carne como nós. Ele pode se materializar em forma humana. Mas ele não morre. São seres imortais. Não estão sujeitos à morte. São espíritos imortais. Imortalidade é diferente de eternidade. Imortal é o que não pode morrer. Eterno é o que desconhece a morte. Nós seremos como os anjos. Quando o nosso corpo for revestido da incorruptibilidade, da imortalidade, aí nós seremos semelhantes aos anjos. Eu vi um pregador dizendo que seremos como ele é, como Jesus é, nós seremos. Nós não seremos deuses. Nós seremos como os anjos. Dotado de uma inteligência maior, de uma capacidade maior. Dotado de estar aqui e daqui a milésimo de segundo estar lá na África, está em outro lugar. Mas nós não seremos como ele é. Nós seremos semelhantes aos anjos. Anjo não tem vontade de ter relação sexual. Eles são assexuados. Os anjos são assexuados. O que é um ser assexuado? É um ser que não tem necessidade de ter relação sexual. Por isso que eu coloquei no grupo aí para vocês estudarem o mundo dos espíritos, capítulo 13 do livro O Plano Divino através do Século, do pastor Lourenço Walso, de linha assembleana. Esse livro é um best-seller. Esse livro é um livro muito interessante.
Então, eu sei que muitas das vezes a gente não acha nem um livro para comprar, nós já colocamos aí através do e-book no grupo, para você estudar. Estude o capítulo 13. Quando você tiver tempo, você estuda os outros capítulos, mas agora você estuda o capítulo 13. E se você tiver muito tempo, tem um questionário lá de 68 questões. E aí, mas o que a senhora faz depois de meia-noite, meia-noite e 6? O pessoal vai dormir, tem que estudar, irmão. Olha, eu tenho uma menina lá na igreja, que ela fala que levanta 4 horas da manhã para estudar. Tem gente que levanta 4 horas para orar, né? 4 horas para orar. Ela levanta para estudar, porque durante o dia ela não consegue estudar, por causa do barulho da rua onde ela mora. Aí 4 horas, irmão. Pode ter barulho? Pode, mas é menos. Orando? Dá certo. Tem que levantar e fazer o café dele. Tem que cuidar. Quem tem marido tem que cuidar, porque marido tem extinção, hein? Tem que cuidar. Vamos lá. A habitação dos anjos. A habitação dos anjos. Os anjos são organizados em milícias, exércitos espirituais, povoam o céu e são distribuídos em distintas ordens e graus. Então, eles moram numa dimensão espiritual. Então, aí eu vou explicar para vocês sobre os céus. Nós temos 3 céus. Nós temos aqui esse céu, chama céu dos passarinhos. Fora do planeta Terra, nós temos as galáxias. Nós moramos em uma chamada Via Láctea. Não é Vira-Lata, é Via Láctea. Mas o nome da galáxia, pastor, que a gente mora, Vira-Lata. Não, Vira-Lata é o cachorro, o cavalo. É Via Láctea, é a galáxia que nós moramos. Existem muitas galáxias no firmamento. Os anjos moram ali. E moram também, irmão, no céu dos céus. Então, nós temos esse céu, que é o céu dos passarinhos, nós temos o céu, que é o firmamento, e nós temos o céu dos céus, que é a morada de Deus. Quantos céus nós temos? 3. Não tem prova, eu não aplico prova. Eu passo trabalho. Eu passo trabalho. O trabalho, vocês vão fazer uma pesquisa sobre depressão, opressão e possessão. Mas eu só vou trazer o título do trabalho a semana que vem. Vocês vão fazer uma pesquisa. O que é possessão, o que é opressão e o que é depressão. Eu faço. Olha, tem um tal de AI. Esse, aliás, não é AI não, é IA. Esse cara sabe tudo. Só perguntar para o IA que ele sabe. O que é depressão, o que é opressão, o que é possessão. Ok? Vamos para a página, passou a página, tá, o número dos anjos. Página 80. Para ninguém se perder. Número dos anjos. A quantidade existente de anjos é única e incontável. Isso é interessante. Os anjos foram criados, eles não aumentam e nem diminuem. Eles não aumentam porque Deus não criou mais anjos, não diminui porque eles não morrem. Então, na eternidade passada, Deus criou os anjos. E criou milhares de milhares. Quando você chegar no céu, você pode perguntar para Jesus, escuta, quando é que o Senhor criou os anjos? Ele pode até te responder, se ele quiser, né? Ai, pastor, eu tenho vergonha. Vergonha você não está lá para perguntar. Ai, eu tenho uma curiosidade. Eu conversando com um irmão novo convertido, né? E ele, pastor, eu tenho uma novidade para te contar. Falei, o que é? Já li a Bíblia toda. Falei, que bom. E se você
E você, quando chegar no céu, você vai querer conversar com quem? Ele falou assim, eu vou conversar com Jacó. Jacó é o cara. Aí eu brinquei com ele, é o cara de pau, né? Menino problemático. E o senhor, pastor? Eu falo assim, eu quero conhecer o missionário que trouxe o evangelho para o meu país. Eu quero conhecer o missionário que trouxe o evangelho para o meu país. Você pode ter, eu quero conhecer. Aí eu quero conhecer a Sara, diz que Sara era mulher bonita. Aí eu quero conhecer Rebeca, era linda. Aí, irmão, nunca que era mais bonita que as brasileiras, né? O povo oriental, você já viu os orientais? Como diz um cantor aí, eita povo feio. É um cantor lá do Ceará que fala, eita povo feio. Então são milhares e milhares. O ministério dos anjos. Qual é o ministério dos anjos? Irmão, o que é? Olha só. O que significa o nome ministério? Ministério significa serviço. Ministério da Educação. Serviço da Educação. Ministério da Saúde. Serviço. A palavra ministério quer dizer serviço. Qual é o ministério dos anjos? O ministério dos anjos é adorar a Deus e servir aqueles que hão de herdar a salvação. Aí nós temos aqui, miríades, milhares, milhões, legiões, exército dos céus. Exército do céu. No plural, irmão, tem mais de um. Imagine um exército só de querubim, que são os mensageiros, são os guardiães, são os vigilantes, são os polícia. Imagine um exército de serafim. A Bíblia que nós lemos apresenta somente um arcanjo, né? Que é Miguel. Ele é tão poderoso que os adventistas acham que ele e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Jesus não é anjo. Jesus não foi criado. Jesus foi gerado na eternidade. Jesus não foi criado. Porque se Jesus, todos os anjos foram criados. Se Jesus é Miguel, Jesus não é Deus, porque Miguel Miguel foi criado, o arcanjo Miguel. E aí a gente tira toda a divindade de Jesus Cristo. Por quê? Porque o arcanjo foi criado. Arcanjo, irmão, são os anjos. Os anjos mais poderosos que nós temos são os arcanjos. A Bíblia fala de um. Na teologia da Igreja Católica são 7. Porque eles pegaram o livro de Enoque, que é um livro que foi escrito e não foi canonizado. Esse livro fala de 7 arcanjos. Mas como ele não está canonizado, nós não temos base bíblica para dizer que tem 7 arcanjos. Mas um tem. A Bíblia fala de um arcanjo. Foram criados seres santos e perfeitos. Mas aconteceu a queda. Se eu perguntasse para vocês aonde se originou o pecado? Primeiro no céu, depois na terra. Nos céus com os anjos. Na terra com o homem. Então, depois do pecado, no céu, aí nós temos 2 categorias de anjos. Anjos caídos e decaídos. Uns falam caído, outros falam decaído. E os anjos de Deus. Os anjos de Deus e os anjos do diabo. E o diabo tem anjos? Muitos. Milhares de milhares. Ok? 2/3 dos anjos ficaram fiéis a Deus. E 1/3 se rebeliou com Lucifer. 33% dos anjos. 33% dos anjos. Perdoe. 33. Irmão, milhares e milhares, milhares e milhares, milhares e milhares de anjos decaídos. Para trabalhar contra Deus, para trabalhar contra a igreja, para trabalhar contra o povo de Deus. Mas como Eliseu disse para Geazi que os que estão conosco são mais do que estão com eles, nós temos 2/3 de anjo que Deus usa para a sua adoração e para cuidar dos crentes. Irmão,
Hoje eu vi o meu vizinho falando lá dos crentes, que o crente é isso, que o crente é aquilo. Porque, na verdade, ele faz isso como um instrumento de Satanás. Porque quando alguém erra, ninguém vai falar assim, não, fez isso porque é católico. Olha lá o católico fazendo isso. Ou o espírita fazendo isso. Nós falamos? Nós não falamos. Mas se for crente, olha lá o crente. Eles não leem a Bíblia, mas leem nossas vidas. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo que nós somos a carta escrita. Nós somos carta de Deus. Parar de gritar, como disse o pastor João Batista, né? Diz que se grita e resolver esse problema, porco não ia nunca. Não, mas é um grito diferente. É um grito diferente. Então, atributos característicos dos anjos. Vamos lá. Tem gente com fome, pastor Marcelo. Atributos característicos dos anjos. Ele tem conhecimento, tem poder, tem mobilidade mais elevada que os homens. Eles têm santidade, têm reverência, são obedientes à vontade de Deus. E agora anotem. Duas coisas importantes. Primeiro, os anjos de Satanás não podem se arrepender. Um anjo que serve a Satanás, um anjo da caída, eu quero voltar para Deus. Eu quero levantar minha mão, eu quero aceitar Jesus. Como diz o goiano, neca, neca, neca. E também os que servem a Deus não podem mais desviar. Olha só. Os que servem a Satanás não podem reconciliar e os que servem a Deus não podem desviar. Pastor, o senhor está sabendo que tem um anjo aí que reconciliou? Porque eles já foram julgados. Só não foram sentenciados. Julgados já foram, só não foram sentenciados. Desviar. Pode desviar, não. E os de Satanás não pode reconciliar também, não, irmão. Quem está lá, está lá. Quem está aqui, está aqui. E acabou. São obedientes ao Senhor, são protetores. Perguntaram para o pastor do Universal. Para vocês irem agora, perguntaram para o pastor Universal. Quantos demônios perseguem um crente? Ele, 11 mil. Todo mundo assustado. 11 mil? 11 mil. De onde ele tirou isso? Do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. 11 mil, pastora Silvia. 11 mil demônios perseguindo. Mas a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Por quê? Porque o Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para tu não tropeçar com o pé em pedra. Então, ok? É lógico que isso é uma invencionice, né? Você pega um texto da Bíblia e diz o que a Bíblia não diz. Nós vamos estudar hermenêutica, talvez seja o pastor Delcino, não sei quem o pastor Marcelo está pensando, né? Mas é o seguinte, a primeira regra de hermenêutica, nunca diga aquilo que a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, quer ver, você vai sempre ouvir, né? Josué 1:8. Não te espante, não te assombre. Eu vou estar contigo, como fui com Moisés, eu vou estar contigo, eu vou te dar a graça da força. Aí os pregadores dizem, irmão, Josué estava desanimado, estava triste, estava querendo largar o cajado. Aí Deus vai lá e diz, não, Josué, eu estou contigo. Olha, lê a palavra. Faz isso, faz aquilo. Irmão, aonde que a Bíblia diz que Josué estava animado, anima mais ele ainda. Não é o caso de Gideão. Deus aparece para Gideão e diz, varão valoroso, eu conto contigo. Varão valoroso, um covarde, um medroso. Estava lá, só a capa do Batman. Aí Deus, para animar ele, varão valoroso, eu conto contigo para tirar o meu povo da escravidão.
Gedeão, é igual alguns crentes, manda o irmão, não dou conta não. Gedeão falou isso, manda meu irmão, não dou conta não, manda outro. Não tem uns crentezinhos assim? Pastor, por que o senhor não bota a irmã fulana? Ela não quer o cargo, mas por que o senhor não bota a irmã fulana? Por que o senhor não bota o irmão fulano? Além de não querer trabalhar, quer arrumar serviço para os outros. É assim ou não é assim? É desse jeito, irmão. Deus é bom, né? Os anjos também são agentes de juízo divino. O anjo da morte matou o exército assírio. Os 2 anjos que apareceu a Ló e salvou ele e suas filhas, é juízo divino também, destruiu a cidade da Campina, as 4 cidades da Campina. O povo só fala só Sodoma e Gomorra, né? Mas tinha mais cidades. Que mais? Nós temos Deus mandando os anjos exercer juízo divino sobre determinado assunto. Características especiais. Outras características especiais. Página 82. Se vocês não perguntarem, eu vou embora. Depois eu passo no trabalho. Quem não estuda o texto, usa um pretexto, né? Irmão, isso aqui é o texto que vocês escolheram, mas Deus manda falar que é outro texto. A revelação que Deus deu para vocês não vale, só vale a que Deus deu para ele. Eu sei que os irmãos oraram, eu sei que as irmãs oraram, e que Deus deu esse tema, mas Deus nessa noite não quer falar nesse tema, Deus quer falar no outro tema. Deus que toda hora muda de casaca. É igual aquela mulher que tem muito vestido, ou muito sapato, ela vai no guarda-roupa, bota um vestido, olha no espelho, não tá bom, tira, bota outro. E aí chega atrasado no culto, aí, o que foi, irmã? Não, eu estava muito em dúvida. Porque eu digo, irmã, que as mulheres já vão dominar o mundo. Só não marcaram ainda a festa de posse, porque estão discutindo o vestido que vão usar. E aí pode durar anos e anos essa discussão aí. E enquanto isso, nós vamos ficando tranquilos. Que o dia que ela decidir, vai todo mundo de azul. Aí não, uma de azul não, rosa. É igual pintar a igreja. Pastor Celestino fez uma enquete, que cor que era para pintar a igreja. Por fim, ele desistiu e pintou a igreja de cinza, igual a igreja do véu. Eu falei, é mais fácil, pastor Celestino. Eu não gosto. Se ele fosse pedir minha opinião, eu queria que pintasse de azul. Se fosse pedir para outro, é verde. O outro, eu quero de branco. O outro. Aí, não, por que não pinta de lilás, que é a cor da teologia? Não, pinta de verde. Olha lá o cachinho de uva. Diz que gosto e cor, cada um tem um. Então... E tem irmão que reclama. Pintou a igreja, nem falou com a gente. Você vai dar tinta? Vai. Ainda tem 5, então vamos falar sobre as características. Possuem asa. Página 82. Possuem asa. Uns sim, outros não. Anjos são adorados? Não. São sentimentais? São. Eles têm emoções, irmão. É emoção. Amam a salvação, amam a vontade de Deus, amam a obra redentora de Cristo. São observadores? Sim. Então os anjos têm os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que nós. Nós somos seres emocionais? Sim. Nós somos seres sentimentais? Sim. Olha, as 4 necessidades básicas do homem. Amar e ser amado, pertencer e ser pertencido. Eu não sei se vocês viram a reportagem do G1, da Globo, sobre
a religiosidade no país. Eles fizeram reportagem, né? Quantos evangélicos, quantos espíritas, quantos ateus, quantos católicos. E aí perguntaram para uma antropóloga. O que é a antropóloga? É aquela que estuda, né? Antropologia, sociologia, estuda o homem como um ser social, estuda o homem. E aí perguntaram para ela, por que os evangélicos cresceram mais? E ela usou uma palavra, acolhimento. Você chega aqui, você é amado. Sua família não está nem aí para você, a igreja está. Quando você passa uma necessidade, a igreja vem te socorrer, sua família te abandona. Ainda mais aqueles que são de outras religiões e são radicais. Agora você é crente? Procura lá seus irmãos. É assim ou não é? Acolhimento. Quanto melhor nós tivermos acolhimento, melhorar o nosso acolhimento, nós vamos mais ter pessoas congregando. Sim. Mas agora a senhora vai ser instrumento para levar. Porque eles estão no caminho da luz, a senhora já está na luz. Não está? Jesus não disse que ele era a luz do mundo e que nós também seríamos a luz? Jesus disse, olha, vocês são a luz do mundo. Sal e luz, irmão. Um é o que você é, o outro o que você tem que fazer. Ok? Vamos voltar aqui. Anjos são observadores. Os tais são responsáveis por receber nossos espíritos. No arrebatamento, vão participar do arrebatamento. Aí nós temos aqui a classificação angelical. Lá no final da página 82, classificação angelical. E aí nós vamos para o intervalo. Categoria indica hierarquia. Irmãos, escute o que eu vou falar. Tem hierarquia entre os anjos? Tem. Chegar lá no céu vai ter hierarquia? Vai. Quem trabalhou mais vai mandar em quem trabalhou menos. Você quer ficar dos que mandam ou dos que obedecem? Os que trabalharam mais, os que trabalharem mais, vão mandar nos que não trabalharam. Ai, pastor, eu chegando lá no céu, tá bom. Irmão, quando você estiver lá, você vai dizer assim, não, porque eu brinco, não sei se vocês já ouviram essa brincadeira. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ter 3 surpresas. A primeira surpresa, alguns crentes que você pensava que ia estar lá, não vão estar lá. Fulano não veio. A segunda grande surpresa, algumas pessoas que você pensava que não ia estar lá, vão estar lá. Fulano, tu veio. Eu vim. E a terceira surpresa, sabe qual é? É você estar lá. Eu vim. Então, a classificação angelical, os 3 aspectos. Classes, refere-se à organização. Tem organização. Irmão, Deus é um Deus organizado. Sim ou não? Sim. Então, a gente não pode ser desorganizado, pastor. Vai conhecer. Agora, só tem uma coisa. Marido não vai ter mesmo a mesma mulher. Não vai ter marido e mulher não, viu? Vai ser igual aos anjos. Como diz a mulher, né? Diz que morreu a mulher e foi para o céu. Morreu o homem e foi para o céu. Aí a mulher chegou lá no céu e disse, bem, vamos continuar nosso relacionamento? Ele disse, de jeito nenhum. Como assim, bem? Você não me ama? Não foi até que a morte nos separe? Já separou. Morreu, separou. Vai ter lembranças boas. Lembrança ruim vai ser tudo apagada. Ai, meu filho não quis vir. Ai, minha mulher não quis vir. Ai, fulano não quis vir. A gente não sabe muita coisa, irmão, porque os únicos que foram lá também não disseram muita coisa. Oi. Vamos lá, moçada. Moçada de Jesus. Vamos falar sobre a hierarquia dos anjos. Pastor, quando eu chegar lá no céu, eu vou ficar lá, aleluia, glória a Deus. Não, irmão. Lá vai ter serviço. É por isso que eu falo, quem gosta de Coca-Cola, tome aqui, porque lá no céu não vai ter Coca-Cola. Quem gosta de arroz e feijão, não vou para o céu porque não tem arroz e feijão. Pode até que tenha, né? Porque lá não vai ter carne. Porque lá a dieta é de frutas.
Pastor, como é que você sabe? Eu li na Bíblia. Eu li na Bíblia. Então, vamos lá. Então, hierarquia. Os anjos se acham organizados de forma hierárquica. É como o exército. Todo exército tem que ter hierarquia e disciplina. Pena que teve um período lá que eles não queriam obedecer, né? O pessoal ainda está comendo arroz, né? Goiânia e mineiro, se vê arroz. E aí, pastor Marcelo, quem tiver arroz lá no céu, hein? Maranhense não vai para o céu, nem goiano, nem mineiro. A Bíblia dá a entender que os anjos se acham organizados, isto é, numa forma de graduação de autoridade. Página 83. Você que está aí em casa aí, 83, eu queria que você estivesse presente, mas a gente sabe que não é possível. Mas vocês vão anotando aí as perguntas, depois vocês põem no grupo. Semana que vem, antes de começar a aula, a gente responde. Já vou avisar, quem for casado, morrer lá no céu, não vai ter casamento não, viu? Ai, pastor, eu queria morar perto da casa do meu marido. Acabou. É até que a morte os separe. Agora, se não morrer, for transladado, aí eu não sei como é que vai ser. Vamos lá, Arcanjo Miguel. Representa a mais elevada posição na hierarquia angelical. Nós já falamos isso, ok? No livro de Enoque, que é um livro apócrifo, nós chamamos de apócrifo, apresenta 7 arcanjos: Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. Na nossa Bíblia, o livro de Enoque não foi canonizado. Eu tenho um diácono lá na igreja que ele tem 3 filhos e a mulher, 4 mulheres. Cuidado com 4 mulheres, quando morrer vai direto para o céu, irmão. Aí ele, é verdade, pastor, mas eu sou abençoado porque eu tenho 4 mulheres para cuidar de mim. Então, o arcanjo na Bíblia. Nós só temos um arcanjo, que é o Gabriel. Aliás, o Miguel. Gabriel é querubim. Aliás, querubim é mensageiro. Arcanjo Miguel, vamos lá. O anjo Gabriel, olha só. Eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. Quem é você? Eu sou Gabriel. Então assiste diante de Deus. É um mensageiro que assiste diante de Deus. É um secretário. E ele disse, né? Eu fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, novas de alegria. O nome Gabriel significa varão de Deus. Olha aí, o nome Gabriel significa varão de Deus. Os querubins, irmão, tem muito tipo de anjo. Querubins, esses aqui, ó. Esses querubins aqui, irmão, foi que Deus colocou para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o que eu te falei, são vigilantes. Satanás era querubim. Querubim da guarda real. Ele intentou e fez uma rebelião no céu, ok? Serafins, só para a gente saber. Querubim, serafim. Ai, pastor, quando eu for para o céu, eu quero ser um querubim. Não sei. Aí tem outro que, não, eu quero ser serafim. Serafim deriva do hebraico saraf, significa ardente. Esses serafins aqui têm 6 asas. Esses camaradas aqui que ficam lá dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Foi o que Isaías viu. Isso. O que João viu tinha só 4 asas. Esse aqui tem 6. Não, mas é verdade. Esse aqui tinha 6 asas. Com 2 cobria os pés, com 2 cobria o rosto, com 2 voava. Esses que ficam lá no trono, santo, santo é o Senhor. Ok? Serafins, que fica lá. Tronos, vamos lá. Outros tipos de anjos. Olha só. Colossenses 1,16. Porque nele, em Cristo,
foram criadas todas as coisas no céu e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principado e potestado. Tudo foi criado para ele e para ele. Então, esses termos aqui, ó, trono, dominações, principado e potestade, esses aqui são anjos de Deus. Mas lá do outro lado tem também principado, potestade e hostes espirituais da maldade, a serviço de Satanás. Ok? Então, aqui nós temos esse aqui, tronos, ou trono grego, tem um sentido especial, porque se refere a uma classe de anjos que está ligada à majestade e soberania de Deus. Cada anjo, ele tem uma função. Irmão, é igual o crente na igreja. Cada crente não tem uma função? O problema é que nem todos exercem as suas funções, mas cada um de nós temos função. Que são os dons que Deus nos dá. Dons de serviço são os dons de Deus, dons espirituais são os dons do Espírito Santo, e os dons ministeriais, que é o presbitério. Antigamente, os pastores que vieram antes de nós diziam assim, vamos reunir o presbitério. Quem era o presbitério? Eram os obreiros da igreja. Denota que o obreiro tem dons. Obreiro que não tem dom não pode ser obreiro. Tem que ter dom. Por exemplo, diácono, diaconisa, cooperador e cooperadora. Tem que ter que tipo de dom? Dom de serviço. Presbítero missionário, tem que ter o dom da palavra. Tem que ser pregador, tem que ter o dom da palavra. Ministro, tem que fazer tudo. Porque, irmão, a hierarquia não é um sobre o outro, é um ao lado do outro. É pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador. É um ao lado do outro. Então, Deus dá a ferramenta à igreja. Assim como Deus criou os anjos, e cada anjo ele tem um trabalho diferente, assim na igreja. 1 Coríntios 12, mas a cada um, olha só, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o que for útil. Deus dá a manifestação do Espírito. E aí você sabe qual é a diferença de manifestação para reação? Manifestação é Deus agindo, manifestação. A uns é o dom de curar, é a outra palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a outro a interpretação de língua, o outro falar em língua. Essas aí são as manifestações. E quais são as reações? As reações são as nossas emoções. Chorar, gritar, pular. A irmã disse que grita na igreja, não é? Hã? Pois é. Isso aí não é manifestação espiritual. Isso aí é uma reação da manifestação espiritual. Eu tenho uns meninos lá na igreja que também gritam. Eu gosto de levar eles para os cultos, assim, quando eu vou pregar. Irmão, 2 deles gritam mais que a igreja toda. 2 resolve o problema. Eu posso levar até 4 no carro, né? Eu levo 2 que... Então, gente, trono, domínios e principados. Isso aqui, potestade. Isso aqui são categorias de anjos. Os domínios é kuriotes ou kuriotoi. Tem o sentido de soberania ou dominações. Esses anjos são anjos que têm a função principal de executar as ordens de Deus sobre as coisas criadas. Domínio. Aí Deus tem um atributo chamado o atributo da preservação, que Deus preserva tudo que ele criou. Tudo que Deus criou, preserva. E como ele preserva? Através dos anjos aqui, os domínios. Executa as ordens divinas sob a autoridade de Cristo. Principado. Principado, irmão, é príncipe. Tem poder de príncipe. Principado. Se refere a uma classe de anjos que tem poderes de príncipes. Potestades. Refere-se a anjos especiais que executam tarefas especiais a partir de Deus ou não. Então, as potestades. Esse aqui, potestade, tem as potestades do ar, que são príncipes de Satanás. E tem as potestades, que são magníficos em poder, conforme o Salmo 103, verso 20, que assistem diante de Deus. Então, essas potestades aqui, ó, são anjos especiais que têm muitos poderes e vão resolver a situação a respeito de Deus. Então, lá no céu não vai ser só glória a Deus e aleluia, terá atividade. Outro sim, irmão, quando da inauguração do milênio, a igreja vem com Jesus para inaugurar o milênio, muitos de nós serão príncipes, serão governadores, serão presidentes de nações. Porque o reino é milenial, o governo é milenial, a capital é Jerusalém.
E nós vamos reinar, e nós teremos um corpo glorificado, nós teremos um corpo imortal, nós teremos poderes como os dos anjos para poder governar. Sabedoria, discernimento, graça de Deus. Então, só para os irmãos saberem que tem vários tipos de anjos. Aqui nós estudamos mais ou menos aqui mais de 10 tipos de anjos. Ok? Vamos lá. Reino dos anjos maus. Página 84. Página 85. Reino dos anjos maus. Página 85. A angelologia, que compreende o estudo dos anjos. Então, o que é angelologia? Estudo dos anjos. Vamos lá recapitular. Quais são as divisões da teologia sistemática? Teologia do... E depois teologia do dever ser. O ser, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Dever ser anjos e homens. Então, por exemplo, paracletologia, teologia do ser. Antropologia, do dever ser. Isso aí tem que estar na massa do sangue. Não pode esquecer, daqui a 50 anos, se Jesus não voltar, vocês vão estar ensinando aqui na frente. Pastor, mas 50 anos? Não, pode ser mais, pode ser 5, pode ser 3, pode ser 2, pode ser um ano que em 2027, vai depender de vocês. Porque para poder ensinar, a primeira parte que vocês estão fazendo é sentar para aprender. Sentar para aprender, para depois ficar em pé para ensinar. Eu também já fiquei no lugar de vocês. Então, eu sentei para aprender. Quando você senta para aprender, você pode ficar em pé para ensinar. Agora, tem muita gente que não quer sentar para aprender, porque dá trabalho, e quer ficar em pé para ensinar. E ensina o que não sabe. Eu estava vendo num lugar o pregador falar: irmão, a Bíblia é a única fonte de fé. Ai, que mentira! Tem tantas fontes de fé. A natureza é uma das fontes de fé. O Espírito Santo é fonte de fé. O sangue de Jesus é fonte de fé. Até seu irmão que está ao seu lado, ele é fonte de fé para você. Se Deus usar ele para você. Você está ali. Aí Deus vai lá, usa um profeta e vai falar. Fala igual o anjo falou para Gedeão. Varão valoroso, Deus conta contigo. Levante a cabeça. Sacode a poeira, né? Fonte de fé. Um dom espiritual pode ser uma fonte de fé. Então, o reino dos anjos maus. Nem tudo são flores. Mesmo as flores têm espinho. Não tem flor que tem espinho? Nem tudo são flores. Apocalipse 12:9 fala sobre o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo, do grego diabolos, e Satanás, que engana todo mundo. Então tem um reino reino dos anjos maus, tem o reino das trevas. Então, olha só, transformação desse querubim. Olha, ele era um querubim, mas perdeu o posto de querubim. Agora ele é um anjo decaído. Os nomes atribuídos a Satanás, aqui nós vamos passar rápido, porque essa aula aqui é uma pequena introdução da aula semana que vem. Que hoje nós estamos estudando o reino dos anjos bons. Nós vamos estudar na aula que vem o reino dos anjos maus. Nesse dualismo. Céu, inferno, bom, mal, Deus, o diabo. Então os nomes de Satanás aqui, nomes atribuídos a Satanás: diabo, que é caluniador, acusador; Satanás, dragão, príncipe dos demônios; o tentador, Apolion, destruição, ruína; Beuzebu, maioral dos demônios; pai da mentira, enganador. Em Apocalipse 2:3 fala de como ele contendo um trono no qual exerce poder, como se fora rei, considerado chefe dos anjos maus e dos demônios. Então tem o reino. E tem gente que não acredita em céu e inferno, não acredita em negócio de anjo, eu não acredito em demônio, mas tem. A pessoa acreditando não tem. Agora, quem foi que criou o diabo? Deus. Mas Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo. E ele se transformou num diabo.
Por quê? Porque o diabo não tem poder criativo. Qual é a presente posição de Satanás? Tem um reino de demônio, controle geral, política eclesiástica, controle espiritual. Ele trabalha em todas as áreas. O inimigo trabalha em todas as áreas, inclusive na igreja. Qual é o destino de Satanás? A história de Satanás, do começo ao fim. No céu, depois encontramos a seguir no Jardim do Éden, depois encontramos ele no céu, depois no futuro será lançado à terra, depois da terra será lançado no abismo. Satanás será acorrentado e confinado ao abismo por 1000 anos. Em seguida será lançado no lago de fogo. Porque o lago de fogo foi criado para o diabo e seus anjos. Mas o homem quer ir lá de qualquer jeito, né? E tem muita irmã que tem sonho, visão, revelação, que foi lá. Pastor, eu fui no inferno. Eu vi lá as mulheres que cortaram o cabelo, que usavam brinco. Eu vi lá as irmãs que não usam a combinação. As irmãs que não usam combinação, tudo no inferno. Eu já vi muita gente falar isso na igreja. Olha, Deus está me revelando aqui que as mulheres que não estão usando combinação vai tudo para o inferno. Não vai ser salva nenhuma. Porque combinação é roupa de antigamente. Não é? Tem mãe usando combinação? Tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Sabe não, né? O que é combinação? A senhora sabe, Marlete? É tipo uma anágua. Era combinação. Era o nome combinação. Sim. Tem certas roupas que não combinam com os crentes. E não é só para mulher, não. Tem umas roupas dos homens aí que é Jesus misericórdia. Queda parcial do mundo angelical. Teve a queda. A época da queda, a Bíblia não diz quando. O local foi nas regiões celestes. A causa da queda. Por que Satanás... Qual é a causa da queda? Ele queria ser igual a Deus. Olha, irmão, pecado de rebelião não tem perdão, não. Tem vários pecados que não tem perdão. Vou falar aqui 4, rapidinho para vocês. Primeiro pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo pecado que não tem perdão, apostasia. Terceiro, rebelião. Quarto, não perdoar o irmão. Se você não perdoar seu irmão, você não vai ser perdoado, não. Aí tem perdão? Não perdoou o irmão e quer perdão. E como é que é o Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos devedores. A gente recita, ora o Pai Nosso, mas não cumpre. Então, um pecado que não tem perdão, não perdoar o seu irmão. Ah, mas ele é lindo. Ah, mas ele é linda. Ah, mas ele sabe falar grego. Ah, mas ele sabe falar... Se não perdoar o seu irmão, não vai para o céu. Não tem perdão, irmão. Ok? Então teve a queda. Os anjos de Deus lutaram contra os anjos de Satanás, diz a Bíblia. Os anjos de Deus venceram. Aí qual foi o resultado da queda? Perderam a santidade. Se tornaram corruptos em natureza e conduta. Serão, no futuro, julgados e lançados no lago de fogo. E a Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos. Que anjos nós vamos julgar? Os anjos decaídos. Mas, pastor, não dou conta nem de julgar, nem meu filho. Pois é, irmão, se você chegar lá, Deus vai te dar um corpo glorificado. Vai te dar uma sabedoria para você julgar até os anjos decaídos. Não, tem que pagar preço. Pagar o preço pela amortização da carne. Então tem resultado. Os grupos distintos. Os anjos que estão em liberdade. Nós temos alguns anjos decaídos que estão em liberdade. E nós temos outros que estão no cadeião. O cadeião dos anjos, segundo Pedro 2:4, chama-se Tártaro. Traduzido na nossa Bíblia por inferno.
O que é Tártaro? Tártaro é o abismo, onde estão os anjos decaídos. Muitos anjos decaídos estão presos. São tão poderosos que estão presos. Mas não se preocupe. Aquele pessoal que quer ficar para a segunda chamada, aí eu quero ficar para a segunda chamada, pastor. Vamos enfrentar essa turma aí. Não fica para a segunda chamada, não, que vai enfrentar essa turma aí. Durante a grande tribulação, esses anjos decaídos serão soltos. Não fica não, irmão. Não dá certo, não. Página 86. Já estamos terminando, né? Irmão, tudo que é bom dura pouco. Não é? Quem é viciado em doce. Então, olha só. Dois grupos distintos, os anjos que estão em liberdade e os anjos que estão mantidos prisioneiros. Eu já falei. Não quero ficar para a segunda chamada, não, que esses anjos que estão aprisionados serão soltos para atormentar. Atormentar. Aí você lê o livro de Apocalipse. Então, aqui, ó, Tártaro, lá embaixo, é um lugar sombrio abaixo do inferno. Então, olha só. Quando a gente expulsa o demônio, não adianta mandar ele para o inferno, que ele não vai. Não adianta mandar o demônio para o inferno, que ele não vai. Ele vai para o Tártaro. Ele vai para a cadeia. Quando Jesus foi expulsar ele lá do Gadareno, ele diz, não nos mande para aquele lugar antes da nossa hora. Aí Jesus disse, tá bom. Aí o demônio batendo papo, entrevista, né? Aqui, como é que é? Podcast com Jesus. Aí o demônio diz, a gente pode entrar nos poucos, Jesus? Jesus, pode. Podcast. Perguntaram lá para o demônio incorporado lá numa pessoa, lá no culto da Igreja Universal, perguntaram para ele assim, qual a igreja que você gosta mais? Central Universal. Por que você gosta da Universal? Porque eles entrevistam a gente. Podcast. Então, irmão, para a gente terminar a aula de hoje, qual a diferença de um anjo decaído para um demônio? Anotem. Porque eu sei que vocês não vão ler aquele capítulo 13. Deus está me revelando que muita gente vai dormir de meia-noite às 6. Anjo decaído tem um corpo espiritual. Anjo decaído tem um corpo espiritual. Demônio não tem um corpo espiritual. Precisa de um corpo para agir. Por isso que ele entra nas pessoas, entra nos animais. Você já viu gato endemoniado, cachorro endemoniado, papagaio endemoniado? Vou repetir para você que está em casa. A diferença entre um anjo caído e um demônio. Os demônios não têm corpo, precisa de um corpo para atuar. E os anjos decaídos têm um corpo espiritual. Diferença entre um anjo decaído e um demônio. Um tem um corpo e o outro não tem corpo. O que tem corpo é o anjo decaído. Ele tem um corpo espiritual. Ele tem um corpo espiritual. Ele é um espírito, que ele não precisa de um corpo para poder atuar. O demônio não, o demônio precisa de um corpo para poder atuar. Então a diferença, assim, a gente fala corpo espiritual, mas na verdade é que ele não precisa de incorporar um demônio. Um demônio para atuar precisa de um corpo. Um anjo decaído não precisa de um corpo para poder atuar. Ok? Não, o demônio. Os demônios precisam de um corpo para atuar. O anjo decaído não. O anjo decaído não precisa de um corpo para atuar. O demônio precisa de um corpo. Precisa de um corpo para atuar. Para atuar. Essa é a diferença básica. Agora escute isso. Você que está em casa. Quando porque eram tudo anjos decaídos, quando é que esses anjos decaídos se tornaram demônio? A Bíblia não diz. Então aqui, ó.
A origem dos demônios não é revelada na Escritura, que são os demônios. Quem são os demônios? É uma questão mais ou menos desconcertante. Falaremos sobre ele mais na aula que vem. Demônio. Irmão, demônio assiste o culto com a gente, irmão. Ele está tão manso que a gente manda ele sair. Ele, não, deixa eu ficar aqui é tão bom. Pastor da Universal expulsando o demônio. Sai, demônio, sai. Aí o demônio diz para ele assim, pastor, eu saio, mas eu entro em você. Aí o pastor disse, então fica aí. Fica aí. Então, meus amados irmãos, não adianta mandar o demônio para o inferno. Ele não vai, ele vai para o Tarto, ele vai para o cadeião. O papudão aqui, a papuda aqui, ó. A papuda dos anjos decaídos chama Tártaro. Porque na língua portuguesa é tudo traduzido como inferno. Ok? Alguma dúvida? Pergunta? Gente, ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Como é que pode? Senhora? Estudou? Tá bom. Vai ter que estudar mesmo. Estudar para perguntar. Vou dar um macete para vocês. Quando vocês estiverem estudando a lição da semana que vem, demonologia, junto lá com o capítulo 13 do Mundo dos Espíritos, quando você não entender, você coloca uma interrogação. Na apostila você coloca uma interrogação. Para que é essa interrogação? É para me perguntar para o professor. Nem tudo que você vai ler, você vai entender. Então você está lendo aqui a apostila. Você não entendeu, você põe uma interrogação. Pode ser até de caneta vermelha, verde, azul, amarela, a cor você escolhe. Aí o que acontece? Quando eu estiver aqui passando uma matéria, você diz, professor, eu li essa frase aqui, eu não entendi. O senhor pode explicar? Não vou cobrar nada. E eu já disse, eu não souber, eu peço ajuda aos universitários, né? Tem aí o pastor Elber, o pastor Marcelo. Ok? Vamos ficar em pé então? Vamos terminar a aula por hoje? Deus abençoe os irmãos que estão online. E a semana que vem, se Jesus não voltar, a gente vai dar continuidade à aula. Pastor, e se Jesus voltar? Olha, eu não sei o que vai acontecer, porque vocês vão ficar sem professor, viu? Aí você diga, eu também, não vai ter aluno, que eu não vou estar aqui também.